Bom dia, na verdade, né? Para aqueles que não têm bom dia ainda, um bom dia para todos. Eu gostaria de pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 12. Vai ser um pouquinho longa a nossa leitura, eu peço misericórdia, não me abandonem, mas porque é necessário, a gente vai ler o capítulo 12 e o capítulo 13. É pequeno, assim, os dois. O capítulo 12 tem 10 versículos, 10, se eu não me engano. Vai dar 10 versículos. Tá, não, tem 17. Mas vamos na fé. Vamos na fé que Jesus é bom. uh, eu gostaria só de fazer um comentário breve antes. A minha versão é um pouquinho diferente, não é a NVT que eu uso, é a Nova Almeida atualizada, então deu uma pequena diferença de uma palavra ou outra, mas é porque essa ficou mais fácil para mim, porque é a única que eu tenho impressa. Ah, boa, Guina. Para alguns vai dar um pouquinho diferente, mas é a única que eu tinha impressa aqui em casa, aí para não ficar tantas abas, eu não me perder tanto, porque o texto já é difícil, ainda me perder mais ainda, então me perdoe nisso também. Mas vamos lá, capítulo 12 e o capítulo 13, tá bom? Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor deste mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas fora dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então, a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. Sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela?
Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutassem contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes sejam dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano e esse número é 666. Até aqui, eu preciso beber uma água agora, porque... Pois bem, gente, muita coisa complicada. Agradeço ao Gesiel por esse privilégio de texto desafiador. Mas aqui a gente tem o capítulo 12 e 13, uma das partes mais emblemáticas do livro de Apocalipse, numa questão mais cultural, por assim dizer. Tudo aquilo que a gente vê de místico, de espantoso, de inacreditável que as pessoas formulam em cima das imagens, está aqui nesses 2 capítulos. E aí, esse é o grande desafio de compreender o porquê que essas coisas acontecem. E eu gostaria de pensar um pouco com vocês, antes da eu começar a explanar mais o texto, a respeito de um filme que foi lançado há mais de 20 anos. Se você não viu esse filme ainda, você está vivendo a sua vida de forma errada. Aproveite e se arrepende que no final deste ano vai lançar o 4º filme desta série, que é Matrix. Quem não assistiu Matrix está vivendo a vida completamente errada. Por quê? Se você não assistiu, você já deve ter visto ou ouvido alguma brincadeira relacionada com Matrix do primeiro filme, da qual o Morfeu, um dos personagens, ele encontra Neo, que é o personagem principal do filme, e ele oferece 2 possibilidades para esse ator principal. E ele fala o seguinte: Neo, numa das minhas mãos você tem a possibilidade de enxergar o mundo como ele de fato é, toda a sua realidade, como que as coisas funcionam e o que está por trás dessas coisas para você compreender. Ou você pode tomar essa outra pílula, você vai dormir e vai acordar no seu quarto e vai continuar vivendo a sua vida normal. O Morfeu, ele dá essa possibilidade para o Neo, para enxergar um mundo que está além dos olhos dele, enxergar a realidade além da projeção física que temos dela. E é isso o que o capítulo 12 e 13 de Apocalipse vem fazer. João, ele explora e ele trabalha para que a gente possa enxergar um mundo além do que os nossos olhos podem ver. Uma realidade
tão presente quanto o mundo físico e palpável nos fornece. Essa é a ideia de Apocalipse 12, 13. Porque, se vocês repararem, logo no primeiro versículo ele vai falar, viu-se um grande sinal. E aí ele vai começar a explanar tudo aquilo que ele estava desenvolvendo. Viu-se um grande sinal. E aqui ele vai começar a trabalhar no primeiro capítulo, o 12. O capítulo 12, ele vai trabalhar a história da igreja, a história da promessa, por assim dizer, que se começa em Gênesis 3. A gente tem os relatos nos evangelhos e início ali de Atos dos Apóstolos. É mais ou menos até onde o capítulo 12 aborda, assim, num panorama histórico. E o capítulo 13 está relacionado de Atos dos Apóstolos até nós. Ou como algumas pessoas brincam, o Atos 29, que Atos dos Apóstolos só tem até o capítulo 28. O pessoal brinca que Atos 29 é a continuação com a nossa história hoje em dia. É a continuação do povo de Deus. Então, tem essa divisão aqui entre o capítulo 12 e o capítulo 13, até a ascensão do nosso Senhor, e o capítulo 13 vindo diretamente com a continuação da igreja do nosso Senhor. Pegando essas duas coisas, também gostaria de acrescentar que quase 100% de toda a linguagem figurada que o livro de Apocalipse ele vai tratar, ele está fazendo referência diretamente ao Antigo Testamento. Então, muitas das coisas aqui do qual a gente vai perceber, e já foi comentado em algumas outras séries de sermões, por exemplo, tem a questão da numerologia, que os números têm significados. Vocês vão perceber aqui que ele vai falar, tem hora que vai falar de 42 meses, alguma coisa assim, ou 1.200 e tantos dias, tempo, meio tempo e outro tempo. São tudo formas de se dizer que é 3 anos e meio, por assim dizer. É tudo simbolizando, e você vai ver que ele está trazendo símbolos para esse tempo, do qual ele vai estar trazendo esse período de anos que estão se consumando, esse período de tempos ao qual está sendo envolvido, e também o principal, que aqui é o número 7, o número 10, que ele vai, e o número, o mais polêmico de todos, o 666, que ele vai trazer como simbologia para a sua definição daquilo que João está querendo tratar no seu livro. O número 7 como um significado de completude, onde tudo está completo, onde tudo é perfeito, por assim dizer, mas aqui eu quero tratar como um significado de completo ao invés de perfeito, para a gente só fazer uma pequena diferenciação. E o número 10 como plenitude. E o número 6 eu vou deixar para o final como a cereja do bolo, né? Já que é uma polêmica, que aí é a última coisa a ser tratada também. Mas, então, vamos lá. Eu mencionei que João, então, ele está fazendo uma releitura da realidade. Ele olha, ele fala, enxerguem além do que o mundo físico oferece para vocês. E como que ele vai tratar isso? Vai fazer toda a sua simbologia a partir do Antigo Testamento. E a primeira coisa que a gente deve se atentar aqui é quando ele fala, olha, vi um grande sinal no céu. Então, esse sinal que ele está vendo é uma coisa monstruosa, é grande, é grande. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Esse é o sinal grande. Ele vê essa mulher gloriosa no céu e esse sinal dela é gigantesco. É avassalador porque chama totalmente a atenção. É grande. E esse sinal, ele está sendo feito como referência ao ato de quando José, ele fala um dos seus sonhos para os seus irmãos, lá em Gênesis 37, versículo 9. Que ele fala, olha, eu vi um sonho, e nele tinha uma mulher, tinha um sol e tinha uma lua, e vocês 11 estavam se prostrando diante de mim. José não coloca ele como 12, porque ele é o sonho dele. Mas João, ele está trazendo esse trabalho de que José, no sonho de José, e agora acrescentando José como uma das 12 coroas, para representar a igreja sendo formada no Antigo Testamento, ou a nação de Israel. Então, quando João ele joga essa questão aqui dessa mulher gloriosa, esse grande sinal, é o sinal de Deus formando a aliança com o seu povo. É se formando o povo de Deus ali no Antigo Testamento. Esse é o grande sinal que João vê no céu. É o povo de Deus sendo formado. E aí, ele nos redireciona. É muito legal, porque se você imaginar como se fosse um filme, é tipo o cameraman já virando a câmera para o lado. Porque nesse mesmo céu, ele... Só continuando aqui da mulher. Ele vê que essa mulher está grávida e ela estava de dor de parto, a promessa lá de Gênesis 3,
que Deus fala que a mulher dará à luz um filho, e essa, que é a igreja do Antigo Testamento, que tem essa promessa do Messias, ela vai se desenvolver ao longo do Antigo Testamento, com a promessa que o Messias viria. Então, esse período que essa mulher está ali no céu é o período da gestação da esperança de que o Messias viria, o Redentor da humanidade. Mas aí ele joga a câmera para o lado e ele fala, viu-se também outro sinal no céu. Repare que aqui agora João ele não fala que é um outro grande sinal, mas é um outro sinal. Tem uma diferença, porque ele fala, viu um outro sinal no céu, eis um dragão grande. Aqui, o dragão, ele não é aquilo que chama a atenção. O que chama a atenção é a mulher, é a igreja. O que chama a atenção no dragão é porque ele é grande. Enquanto o sinal da mulher, que é resplendor, ilumina todas as coisas, o que chama a atenção no dragão é o seu tamanho. Porque ele não é chamativo, mas ele é monstruoso, ele é gigante. E por conta disso, o texto vai falar que ele bate a sua cauda, lá no versículo 4, e é ao ponto de tirar 1/3 de todas as estrelas do céu. E aqui, muitas pessoas trabalham essa questão dele bater a sua cauda com a questão de Satanás, do dragão. Ele já está retirando os seus anjos que estavam no céu também. Ele está influenciando os outros anjos para saírem. Porém, eu entendo, de uma forma que eu acredito que é um pouco melhor do que o que o João quer trabalhar, que quando ele está mencionando que o dragão bate a cauda e sai 1/3 das estrelas do céu, ele está fazendo uma referência a todos os profetas no Antigo Testamento que vem profetizando a respeito do Messias e todas as pessoas que anunciavam essa vinda da esperança, que é o dragão agindo por trás e eliminando a vida dessas pessoas. Se a gente vê os relatos do Antigo Testamento, todos os profetas, todas as pessoas que anunciam a vinda do Messias e anunciam uma guerra contra um tipo de reinado de forma errada, essas pessoas são destruídas. Então, eu compreendo que quando no versículo 4 ele fala que Satanás, o dragão, ele bate a sua cauda, é a influência dele eliminando todos aqueles que demonstram a esperança na redenção de Deus, no período do Antigo Testamento. Daí, o dragão, ele para diante da mulher e agora esperando o momento oportuno para devorá-la, porque o filho está para nascer. E aí, o texto ele já faz meio que uma coisa muito rápida, fala que ela dá a luz, e quando ela dá a luz, esse filho já é levado aos céus. Que aqui é nada mais do que João fazendo a simbologia do nascimento de Jesus, o período de perseguição na época de Herodes, que o dragão parou de frente da criança e procurava tentar devorá-la, mas não conseguiu. A criança sobreviveu tudo mais e foi levada aos céus. E aqui a gente já tem o trabalho e o ministério de Jesus sendo consumado, conforme João ele vai trabalhando. Porque se o Messias subiu, Jesus já fez seu plano redentor aqui na Terra. E aí a gente continua. Depois que ela dá luz, a mulher foi arrebatada. Perdão, eu vou ler o versículo 5. É que eu vou por versículo para ficar mais fácil para explicar para todos vocês. Ela deu à luz um filho, um homem, que há de governar todas as nações, cetro de ferro, referência a Salmos, quando Jesus ele se apropria dessas questões, do governo de Jesus, até mesmo no início do Apocalipse. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. 3 anos e meio. Guardem esses números porque eles vão se repetir. E observem com quem que ele está falando, porque aqui ele vai falar a mulher que foge, que é a igreja, o período que o dragão está solto, é o mesmo período, o período de perseguições no capítulo 3, é o mesmo período que todas essas coisas acontecem. E ora, a mulher, por que ela vai para o deserto? Aqui João ele faz uma referência clara. Olha, o Messias veio, e da mesma forma que o Messias ele está redimindo o seu povo e está levando para um novo lar, é a mesma referência de quando Moisés liberta o povo do cativo lá no Egito e tem que levar até a terra prometida, e eles têm que passar um período no deserto. Um período do qual Deus falou, vocês vão ficar tanto tempo no deserto até entrar na terra. E é a mesma coisa que Deus faz. Ele leva a mulher até o deserto para que ela fique ali durante algum tempo sendo protegida até entrar, até ser acolhida de vez por Deus. Então, João está fazendo esse paralelo dessa questão de
peregrinação do Antigo Testamento e continua. E aí ele já joga, já que o dragão falhou em assassinar o Messias, ele sobe e fala que estoura uma guerra no céu. O Messias ascendeu, foi aos céus e ali estoura uma guerra. Miguel e seus anjos começam a lutar contra o dragão. E fala que o dragão não tem a mínima chance porque ele é arremessado. E aqui é muito importante a gente anotar, não onde que o dragão é arremessado. O dragão, ele não é arremessado no inferno. O dragão é arremessado na terra. Ele e os seus anjos, eles saem do céu e eles vão para a terra. E aí, a gente tem que se lembrar do que o livro de Jó, ele fala para nós, e é até o que dá o cumprimento aqui depois, na questão do cântico dos anjos. Satanás, ele tinha permissão de estar diante de Deus até antes da ascensão de Cristo ao seu trono. Satanás, ele estava diante de Deus e ele podia acusar os filhos de Deus. Ele podia acusar os santos de Deus que viviam na terra, acusando de seus pecados. Por isso que ele é o acusador, por isso que ele é Satanás. Então ele ficava acusando. A partir do momento que Jesus ascende aos céus e senta no seu trono e consumou a obra da redenção, Satanás já não tem mais lugar como acusador. E por isso ele perde a guerra e ele é arremessado para a terra. Porque agora a sua destruição já começou, a sua perca já começou. E quando ele é arremessado para a guerra, é dito, e não havia, versículo 8, e não havia mais lugar para eles no céu. Eles são arremessados na terra porque não existe mais lugar de acusação no céu diante dos eleitos de Deus. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor deste mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, e aí a gente ouve uma voz do céu clamando. E aí o principal, que diz logo no versículo 10 também, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, Satanás aqui ele já tem a sua derrota diante de Deus, dos seus anjos, do Senhor Jesus. Satanás já perde e é arremessado diante de Deus, porque ele já não tem mais ele não tem mais o que ficar nos acusando. E aí, é interessante nós notarmos o versículo 13 e 14. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. E aqui, essa referência, quando ele fala que ele dá asas para a mulher, é a mesma referência quando Deus ele diz lá no livro de Êxodo, acho que versículo capítulo 14, eu esqueci de anotar aqui, mas capítulo 14, se eu não me engano, quando ele fala que ele tirou Israel do Egito como asas de águia, e os levando até diante de Deus. Então ele faz essa mesma referência falando, eu estou livrando vocês de todo mal, eu estou livrando vocês de todo cativeiro e estou os levando. E ele leva a igreja para um lugar onde ela pode sobreviver contra as artimanhas de Satanás, a serpente. E aí, chega no versículo 15. O versículo 15, como a gente tem que ver e lembrar, muitas das coisas aqui é tudo referência ao Antigo Testamento, que está sendo dito, e não literalmente. E quando ele fala que a serpente ela abre sua boca e então começa a derramar água para atingir a mulher, aqui é uma referência a quando Satanás ele tentou de novo, como ela abre a boca e solta água, é a mesma ideia dela abrir a boca e tentar convencer a igreja do contrário. Ela tentar ludibriar da mesma forma como ela ludibra, ela engana o Adão e Eva no Jardim do Éden, ele tenta novamente fazer isso com a igreja do nosso Senhor. Só que ele não tem êxito, porque Deus ele providencia que a terra abra sua boca, engula sua água, e a mulher continue são e salva. A igreja continue são e salva. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e o dragão se pôs sobre a areia do mar. Pois bem, e aqui então, ele fecha a primeira parte, da qual ele fala que o dragão, a antiga serpente, Satanás, ele não tem mais nenhum poder diante de nós em questão de acusação. Ele já foi derrotado e, principalmente, ele está próximo de nós. Ele foi derrotado por Deus e ele vai ser
derrotado de vez agora, porque já foi dado um período de tempo do qual ele sobreviverá, mas ele sabe que ele está nos seus últimos momentos. Ele sabe que esse período de tempo dele já está para acabar, então ele começa a tentar perseguir a igreja, ele começa a tentar perseguir os descendentes do filho daquela mulher, que somos nós, os discípulos de Jesus, e agora ele vai começar a fazer toda a sua artimanha. E o que a gente pode compreender de primeiro dessa parte para nós? Que a gente não tem mais nenhuma acusação diante de Deus sobre os nossos pecados. Porque se Cristo está no trono e nós não temos mais nenhum acusador contra nós, todos aqueles que estão em Cristo estão aceitos diante de Deus como seus filhos, pois o acusador não existe mais lá. Então, todos aqueles que são discípulos de Jesus não podem ser tirados da presença de Deus, pois não existe mais o acusador. Mas esses que são discípulos de Jesus são aqueles que são fiéis, aqueles que têm um mandamento e guardam os mandamentos. Então, o princípio principal é esse. Satanás não tem mais nenhum poder. Ele era a força obscura que perseguiu todo o Israel antigo e tentou aniquilar o plano de Deus, mas ele não teve êxito. Então ele foi lançado para fora. E nesse período agora que ele está sendo lançado para fora, e ele vê que não tem mais o que fazer contra o plano do Senhor, então ele tenta mudar o seu foco. E aí, a gente entra no capítulo 13, onde o foco dele muda, e agora ele começa a tentar explanar para agir de outras formas. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nomes de blasfêmia. Aqui, ele está fazendo, mais no versículo 2 vai dar para perceber, que é a referência ao capítulo que eu tinha falado lá, que é o de Daniel 7. Daniel 7, ele vai profetizar, e aqui é importante eu fazer um comentário a respeito desse texto, que quando Daniel está no exílio babilônico, vocês devem lembrar de Daniel que ele tinha visto aquela estátua da Babilônia tal, e que ela tinha várias partes que essa estátua vai sendo destruídas, e ele fala, cada um é um império, e tudo mais. Porém, no capítulo 7, Daniel ele também olha e ele vê essas bestas que emergiam, e cada uma delas demonstrava um dos impérios que estavam por vir. Daniel, ele tinha visto 3 bestas, e a quarta, ele tinha visto 4, na verdade. As 3, ele dá um tipo específico de cada uma, só que a quarta ele não especifica, só fala que essa é a besta e é a maior. E o que Daniel estava fazendo? Ele estava falando referência como Babilônia, o Império Persa, o Império Grego, e a grande besta, que era o Império Romano, que eram as bestas que estavam por trás do agir dos governantes contra o povo de Deus, contra as nações. Daniel ele faz essa leitura lá do seu momento. Ele fala que a besta, aquilo que é o mal que está por trás, essas bestas por trás desses impérios. E João, então ele pega essa imagem, ele olha e fala, o dragão perdeu o seu poder e agora ele quer enganar os discípulos de Jesus. O que ele vai fazer então? Ele fala que o dragão, ele faz emergir essa besta do meio do mar, e essa besta é a mistura de todos esses reinados. Todos esses reinados, porque ela tem a besta que vier semelhante a leopardo, com pés como de um urso e a boca de um leão. Que é as 3 referências que Daniel tinha dado no seu capítulo 7, e é essa besta completa. E aí, é importante nós analisarmos aqui o que João está dizendo. Olha, essa besta, ela tinha 10 chifres. Chifres, como linguagem do Antigo Testamento, significa poder, significa força. E 10 é a plenitude, é a completude, é completo. Então, essa besta, ela tinha um total poder. Ela tinha um poder muito grande. Além disso, ela tinha 7 cabeças, e sobre 7 cabeças, e sobre os chifres, 10 diademas, 10 coroas, sobre as cabeças e nomes de blasfêmias. Aí ele vai falar que essas cabeças são cabeças que simbolizam reinados, simbolizam reis. Então, essa besta que surge, ela tem total poder, ela tem domínio sobre os governantes, ela blasfema contra o nome de Deus, ela é totalmente contra a vontade do reino de Deus, e ela tem todo o governo, as 10 coroas, ela tem o governo sobre todas as coisas,
sobre todo mundo. E aí, a gente pensando naquilo que Jesus fala, que o domínio deste mundo, por um breve tempo, é de quem? É de Satanás. A besta que o dragão faz emergir é a besta que controla todo o nosso mundo, o sistema que está por trás de nosso mundo. Ela é o que tem essa autoridade por um breve momento. Ela é o que influencia as nações por um breve momento. E daí, João ele fala que essa besta emerge, só que o interessante, assim que ela surge, agora o dragão, para tentar enganar todo o povo de Deus, ele começa a fazer uma paródia. Uma paródia porque essa besta, ela tenta imitar, essa besta junto com o dragão, eles tentam imitar completamente o governo de Deus. Em que sentido? Todo o agir de Deus e tudo aquilo que ele faz, elas vão tentar imitar. Percebam. Eu vou até ler aqui um texto de um comentário que fica mais fácil. Por meio da besta, que atua como anticristo, aqui a besta, esse anticristo, já eu comento sobre isso, ele literalmente deseja tomar o lugar de Cristo. Isso se torna evidente em suas tentativas repetidas de assumir a aparência de Cristo. Aqui estão 7 exemplos indicados da paródia satânica. Versículo 2. E o dragão deu à besta seu poder e seu trono e grande autoridade. Capítulo 4 de Apocalipse, o que Deus faz diante do cordeiro? Ele não dá o seu trono, o seu cetro de poder e toda a autoridade com os livros? Tendo 7 selos? O dragão ele faz a mesma coisa com a besta que ele faz surgir. E uma das cabeças da besta estava como que mortalmente ferida. E a ferida mortal estava curada. A ressurreição de Cristo. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e eles adoravam o dragão. Que é a mesma questão de nós como discípulos de Jesus. Seguimos a Jesus, o nosso Senhor, e adoramos ao nosso Pai. E lhe foi dada autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Jesus não disse que toda autoridade foi dada sobre ele, sobre a terra? Sobre todos os povos? Eu vi outra besta emergir da terra e ela tinha 2 chifres como um cordeiro e falava como dragão. Ele faz com que a terra e aqueles que habitam nela adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Versículo 12. Ele disse aos habitantes da terra para fazerem uma imagem em honra da besta que tinha a ferida da espada e, no entanto, viveu. Verso 14. Isso é alguns sinais da primeira besta que ele faz surgir. Ele surge, ela com 7 cabeças, então ela governa todos os reinos, só que essa besta, além disso, ela se fornece como um Messias, como um Salvador, e ele tenta fazer uma paródia daquilo que Deus fez como sua obra. O dragão, então, ele tentando de alguma forma enganar as nações, enganar os filhos de Deus, ele tenta imitar as obras do próprio Deus. Ele faz surgir essa besta que tem a autoridade total do dragão, essa besta que está sentada com todas as coisas que o dragão lhe fornece, e ela faz as pessoas adorarem ao próprio dragão, sem mesmo essas pessoas perceberem. Essa besta que tem uma autoridade geral sobre todas as nações. E aqui, esse texto não vai especificar muito bem esse governo da besta sobre as nações. O que vai especificar que é um paralelo é o 17, 18 e 19 de Apocalipse, ou 18 e 19. 17, 18, uma coisa assim, que ali ele vai falar sobre a Babilônia, essa mulher e tudo mais. Depois vocês leem para fazer um complemento aqui, porque eu só vou me deter nesses 2 capítulos, mas lá ele vai tratar com mais detalhes. Porém, olha como é sagaz. O dragão, agora que ele está derrotado, e ele consegue influenciar todo o governo do mundo, todas as suas formas. Então, ele começa a agir por trás desses governos, como se eles fossem fantoches, por assim dizer. E eles agindo como fantoches, ele olha e então faz emergir uma besta, essa besta que vai tentar enganar aqueles que não são discípulos de Jesus e até mesmo aqueles que são discípulos de Jesus, como se esse governo, essas autoridades, pudesse de alguma forma fornecer esperança, fornecer redenção para as nações. Essa besta que está ali enganando as pessoas, como se ela fosse uma questão utópica,
ela está fazendo as pessoas adorarem o dragão por trás, porque elas tiram o óleo de Cristo, os olhos de Cristo, e olham para a besta, olham para aquilo que é utópico, olham para aquilo que é fantasioso, e ali elas ficam admiradas. E aí, foi-lhe dada a boca de proferir, versículo 5, foi-lhe dada uma boca para proferir arrogância e blasfêmia, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. O mesmo período que a mulher está fugindo, é o mesmo período que a besta tem autoridade para agir. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo. A saber, só deixa eu olhar aqui o tempo para ver se eu não estou passando muito. Nossa, já está bem tarde, desculpa, gente, já estou acabando. Foi-lhe permitido também que lutar, nome de difamar o tabernáculo e a saber os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, essa besta que tem um poder, João agora ele está identificando como Roma. Aí ele está identificando como Roma. E ele fala, olha, essa Roma, ela tem autoridade sobre tudo e ela tem o seu poder. Porém, eles ainda tentam se achar como se eles fossem a esperança divina de redenção de todos os povos. Eles tendem a se achar dessa forma. Mas o grande problema é que é o que está por trás deles. O que os influenciam a pensar desta forma? O que os fazem agir dessa forma? E ele fala, é o dragão. É o dragão que está por trás, que tenta fazer esse império, Roma, agir desta forma. Agir, querer como se fosse o Messias, como se pudesse fazer todas as coisas. E ele diz que por conta disso, essa besta que emergiu, ela agora começa a assassinar as pessoas que são contrárias à sua vontade. Ela começa a perseguir, ela começa a matar todos aqueles que não se dobram diante dos seus milagres, não se dobram diante daquilo que ela fornece como esperança. E aí, nós chegamos no versículo 8, na qual ela diz que aqueles que se sujeitam a ela a adoram. Por quê? Porque os que adoram a ela são as pessoas que não tiveram os seus nomes no livro da vida. Essas pessoas que adoram a ela são as pessoas que não foram redimidas pelo sangue do Cordeiro. Essas pessoas que se entregam plenamente a essa besta e a seguem fielmente são as pessoas que não estão salvas. E por isso elas a adoram como se ela fosse uma esperança, como se ela fosse o próprio Cristo, mas ela é o anticristo. Como se ela fosse o próprio Deus, mas ela por trás é o dragão. Por isso as pessoas a seguem, porque elas não estão seladas com o seu nome no livro da vida. Daí, ele fala, no versículo 9 e no versículo 10, vocês estão percebendo isso. E qual que é a atitude de vocês diante dessa realidade, do poder da besta e de tudo aquilo que ela faz? Se alguém tiver que ir para o cativeiro por não obedecer à besta, vá. Se alguém tiver que morrer pela espada por não obedecer à besta, morra. Porque essa é a perseverança dos santos e a fidelidade a Deus. Essa besta, esse sistema que vem do Império Babilônico, Medo-Persa, o Império Grego, Grego-Macedônio, o Império Romano agora, essa força que é contra o Messias e contra o seu Deus, se ela influencia você, você tem que ir contra. E a que ponto? Ao ponto de morrer. Porque ela não é a esperança do mundo. Ela não é a força que dá para o mundo. Se você faz isso, você está perseverando e você está sendo fiel a Deus. Porque você é um dos santos do Senhor, a qual a besta tenta enganar. E aí, ele muda o foco agora. Ele fala, além dessa besta, que é como um sistema, além dessa besta, que é como os impérios que se erguem e tentam fornecer perspectivas escatológicas, ele fala que surge mais uma besta, só que essa, ao invés de vir da água, ela vem da terra. E o que ela faz? Essa besta, ela faz agora uma paródia também, só que dos profetas que são mencionados no capítulo 11. O capítulo 11 a gente não leu aqui, mas ali é dito que tem 2 profetas de Deus que eles ficam anunciando a palavra do Senhor até que a besta venha e o destrua. Mas eles anunciam, eles são fiéis, eles demonstram sinais e prodígios às pessoas
acreditam neles por causa disso. Então, o dragão ele faz o quê? Surgir mais uma besta, e as duas testemunhas. Obrigado, Josu. Agora, essa besta que emerge da terra, já que ela não funciona como uma esperança escatológica, ela funciona como um profeta, alguém que tem voz e alguém que faz sinais e maravilhas para enganar os outros através da fala. Veja, também opera grande sinal. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta, então ele tem uma autoridade igual à primeira besta, versículo 12, na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Ele faz como se fosse uma escadinha. Ele vem dizendo, ele tem uma lábia, ele tem aquilo que é bonito, aquilo que é esperançoso, ele fala, olha, acredita nisso daqui, tal, tal, tal. E ele vai falando, e ele consegue te enganar, e ele faz você adorar a primeira besta. E se você adora a primeira besta, você adora o dragão. Então, a segunda besta, ela funciona como essa voz de profeta. E o que, que é dito? Que ela tem uma aparência de cordeiro. Ela parece ser bonita, ela parece ser boa e parece ser calma. Parece nos dar esperança, mas a sua voz é de dragão, sua voz é demoníaca. E aí, ele vai falar que ela faz sinais. Ela faz esse fogo do céu, ela tem sabedoria. Versículo 14. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo ao que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Versículo 15. Ele foi concedido poder para dar vida à imagem da besta e tudo mais. E aí, ele vai falando isso, acho que é um pouquinho antes, que eu acabei pulando, mas fala que ele tem uma fala poderosa. Ele consegue enganar o povo através da sua fala e de convencer. É um profeta, é uma pessoa que discursa, fala a respeito das coisas do anticristo e assim faz ele ficar próximo do dragão. Daí, o que é o mais interessante, ele vai fazendo referências à primeira besta e aí ele joga a todos os pequenos e o grande. Quem que ele começa a influenciar? A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa. Então, recapitulando, o dragão faz a primeira besta surgir. Essa besta é a esperança de um império que vai redimir o mundo. Mas é o anticristo esse império. Ele não vai. É uma falsa esperança. Então ele surge como uma segunda besta. Essa primeira besta vai tentar nos enganar com falas, com prodígios, e nos levar a adorar a primeira. Só que quando ele faz isso, o que, que ele faz com todos aqueles que o seguem? E isso desde o menor até o maior, do rico ao mais pobre, daquele que é mais livre e daquele que é mais escravo. O que, que ele faz com todos esses que os ouvem? Ele dá um sinal, ele faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa. E aí a gente já começa aquela questão, meu Deus, aqueles que seguem o anticristo, eles vão ter essa marca. O que, que é essa marca? É uma marca visível? O que, que é esse 666 que é dado? É uma questão que vai ser dada no nosso, é o chip da besta? Todas essas coisas? E como eu venho dizendo, Apocalipse é uma linguagem figurada tudo do Antigo Testamento. É uma literatura da qual não é literal todas as coisas. E como a gente vem vendo, aqui eu não venho trazendo todas as questões literais. São imagens que João vai construindo para denunciar o anticristo do seu tempo. Daí, o que ele fala? Ora, a segunda besta, ela não faz prodígios, sinais e fala coisas maravilhosas, grandes filosofias, para fazer que as pessoas adorem a primeira besta? O sinal da segunda besta, o sinal que é colocado na testa e na mão, é uma paródia do Shema de Deus, que está lá em Deuteronômio capítulo 6, do 4 ao 8. A gente bateu na trave na nossa lida de texto, mas capítulo 4 a 8, da qual diz: olha, Israel, meditem, guardem, lembre da minha lei com toda a sua força e de todo o seu entendimento. Seja guardado tudo aquilo que eu lhes ensinei com toda a sua força, mão direita, e com todo o seu entendimento. Aquilo que a segunda besta faz é uma paródia, é um anti-shema daquilo, é uma anti-chamada daquilo que Deus proporciona para o seu povo. Essa marca da besta, qual estará na mão direita e na mente, não é exatamente isso. É uma marca
que não, não especificamente simbolizaria algo físico, porque até mesmo tem algumas pessoas que argumentam, era um sinal que no Império Romano, na época, eles colocavam uma marca preta na mão e tal, e essas pessoas poderiam comprar. Não existe nenhum dado histórico que isso aconteceu no período do livro de Apocalipse. Não existe essa marca dessa compra, porque essa marca da besta, ela vai impossibilitar que as pessoas comprem. Já eu comento disso. Mas essa marca da besta, então, eu compreendo ela como uma ideologia que é plantada. E aí, tem um filme que agora eu não lembro o nome, eu gosto de fazer muita referência a filme, mas A Origem, que é um filme sobre mente e tal, e ele diz uma frase muito legal. Existe uma única coisa que é muito difícil de ser retirada, que é uma ideia bem implantada na sua mente. Aquilo que a besta faz é plantar uma ideia na nossa mente, na nossa mão, para que a gente compre essa ideia e esteja adorando a primeira besta e esteja adorando o dragão. Com isso, a marca da besta não é algo físico, é algo que a gente se dispõe de coração, é aquilo que a gente inclina o nosso coração a servir. Essa é a marca da besta. Essa é a marca que está na mente e na mão. É a marca da qual nós vivemos e servimos. É uma paródia daquilo que o nosso Senhor faz conosco através do batismo, através da confissão que nós fazemos em Cristo Jesus. E aí, ele pega e vai dizer o seguinte: essa marca impossibilitará que as pessoas comprem. Aquilo que estava mais acontecendo no Império Romano eram cristãos, as pessoas estavam se convertendo, comprarem algumas coisas, por questões de perseguição. Por questão de perseguição, eles não poderiam comprar, mas também por questão deles serem discípulos de Jesus. Só pelos fatos deles não adorarem a mesma coisa, só pelos fatos deles confessarem que Jesus é o Senhor e não o César, já impossibilitava de muitos cristãos comprarem coisas e venderem coisas. Essa marca da besta é a mesma ideologia. Você não participa daquilo que eu creio, então você não vai ter parte comigo das coisas. E aí, nós vamos para a marca da besta, o 666. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. E daí, tem uma numerologia que o pessoal faz, que é para tentar dizer que esse número da besta é João acusando diretamente o imperador. Eu não sigo muito essa linha, mas eu explicarei para vocês, porque eu acho ela um pouco forçada, porque você tem que jogar o nome para o latim, do latim traduzir para o grego, do grego para o hebraico, e aí dá certo. Então é um rolê muito grande que o pessoal faz para tentar desvendar esse 666, que é uma letra por número, para dar de acordo com Nero César, ou Dominiciano, até mesmo Hitler, que o pessoal fez e deu o Hitler ali como 666, mas você tem que dar uma volta muito grande. Como o Apocalipse está trabalhando o tempo inteiro com essa questão de número, o que é 7 é o número da plenitude, é o número daquilo que está completo, aquilo que está perfeito. E Satanás, o seu governo, a sua paródia de ser como Deus e estabelecer um reinado, tenta ser 7, mas é sempre 6. Ele tenta ser Deus, mas ele sempre falha. E toda vez que a destruição de Satanás e do seu reinado é demonstrado no livro de Apocalipse, é sempre na sexta taça, no sexto selo, em todas essas coisas. Então, o 666 é a marca daqueles que seguem a segunda besta, consequentemente a primeira, e consequentemente serve a Satanás. Esse 666 é aqueles que acreditam que algum governo humano, alguma esperança terrena, pode trazer redenção para todas as pessoas. Mas esse terreno é como Satanás. Essa esperança, esse governo é como Satanás. Tenta ser como Deus e tenta trazer esperança, mas ele sempre falha. Ele sempre chega a 6, mas nunca se torna 7. Ele nunca se torna na plenitude. Então, o que a gente pode entender por aqui? Levar para nós, para caminhar até o final. Quando João ele trabalha essas duas realidades, da antiga igreja que era perseguida por dragão, e agora é perseguida, nós somos perseguidos e tentados ser enganados pelo dragão e as suas duas bestas, João está falando o seguinte: não caiam em nenhuma ideologia. Não pensem que algum sistema político, alguma questão ideológica ou pensamentos enganosos podem trazer redenção para vocês, pois isso não pode.
A perseverança dos santos é ser fiel e não se dobrar a essas ideologias, mesmo que isso custe a sua vida. E aí, pensando numa coisa muito prática para nós aplicarmos, é a nossa própria convicção política. A gente se dobra, às vezes, como até mesmo marcas, em nossa mão, em nossa testa, quando nós defendemos que certo sistema político é uma redenção dos nossos povos, é aquilo que vai trazer esperança, e ao invés de nós proclamarmos a união, a misericórdia, o amor entre nós, como Cristo faz em sua família, nós acabamos brigando entre nós por questões de ideologia do mundo, que no fundo é contra o governo do nosso Deus. Eles podem ter suas semelhanças, pois Satanás ele faz a paródia, são parecidas. É uma esperança bonita, trazem suas convicções. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que, mesmo a gente não se dobrando a essas coisas que são trazidas, essas ideologias, essas esperanças redentoras que o mundo nos fornece, além disso, a gente tem que lembrar que o mal nunca está nas pessoas. O mal está por trás das pessoas. Porque o dragão controla essas ideologias, esses sistemas por trás, como se fossem marionetes. E essas pessoas não sabem, mas adoram ao dragão. A nossa guerra, como Paulo diz, não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades. É contra os seres celestiais que dominam sobre o mundo. A nossa briga não é contra pessoas físicas, mas aquilo que está por trás delas. Aquilo que as controlam e as governam. E nós, como discípulos de Jesus, devemos ter isso mais claro do que todos. Porque aqueles que são enganados pelas vãs filosofias, pelas vozes bonitas que soam ao nosso redor, e todas essas esperanças ideológicas, quem são enganados por eles é aqueles que não têm o nome no livro da vida. Pois aqueles que perseveram contra todos esses tipos de realidade são as pessoas que têm o nome no livro da vida, foi dado um novo nome diante do Senhor. Essa é a mensagem de Apocalipse capítulo 12 e 13. O 17 e 18 vai trabalhar outra perspectiva ainda mais a fundo, mas dentro do que a gente tinha proposto para hoje, é isso. É que Satanás, ele está por trás de tudo, mas tudo aquilo que ele tenta eternamente ser como Deus, mas ele sempre falha. E a nós compete não nos dobrarmos diante desses sistemas de governo, mas sermos fiéis a Jesus. E se isso nos levar à morte, que seja a morte. Se isso nos levar à prisão, que seja a prisão. Pois essa é a perseverança dos santos. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de estar orando por nós agora. Pai, muito obrigado por esse momento de reflexão em tua palavra. Que o Senhor nos ajude a enxergar o mundo além do físico, a enxergar o mundo além do palpável, mas perceber o mundo espiritual e aquilo que está por trás e aquilo que tenta nos enganar. Que dentro disso a gente seja fiel ao Senhor, ao seu Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, e assim a gente morra por ele, morra por aquilo que ele nos ensinou e nos mostrou. Que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude a não cair nos enganos de Satanás, pois no período breve a qual nós estamos peregrinando sobre essa terra e a qual ele está agindo contra nós, que a gente seja fiel ao Senhor, pois é um período apenas. É um período a qual nós vivemos como peregrinos no deserto, mas sabendo que estamos caminhando rumo a Nova Jerusalém, rumo à cidade celestial. Que o Senhor nos guarde, Pai, e nos ajude a ter olhos atentos, olhos que enxergam pessoas e enxergam o mal que age por trás dessas pessoas. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.